makambo ngai na makambo munu para kile bachuli balutua lutua unu wekilwe oh na makambo ngai na makambo oh na makambo ngai na makambo munu para kile bachuli balutua unu wekilwe. A sabedoria Yorubá. Vamos começar uma série para gravar os 16 odus principais de Ifá. E conto com todos e muito obrigado pela audiência. Vamos começar com a sabedoria Yorubá. Essencialmente dar uma forma religiosa e cultural autêntica de qualidade aos Iaô da cultura e religião Yorubá, dando-lhe um conhecimento abrangente de todas as dimensões de sua personalidade espiritual e moral, partindo dos fundamentos e valores perante da dita religião, abrindo-os para a vida ao Olodumare, ao sentido de responsabilidade, liberdade, equilíbrio pessoal, solidariedade, justiça e respeito para que desempenhamos um papel na sociedade em que promove o desenvolvimento espiritual total de cada um ser humano dentro da nossa religião. O segundo objetivo é preparar os praticantes para propagar adequadamente a religião ao orixá no mundo de hoje, transferir sua luz aos problemas e situações de nosso tempo. Esse fixo o seu sistema de ensino sobre os valores humanos, autêntico, realista e ao mesmo tempo adaptando-se às verdadeiras necessidades da educação religiosa. Os lábios da sabedoria só se abrirão para quem tiver os ouvidos devidamente preparados, e só encontrarão lugares no pensamento dos homens, de coração puro e limpo. Todos os seres humanos são mestres de nosso silêncio e de nosso pensamento, mas escravos de nossas palavras. Orixá diz que a única coisa necessária para o mal não triunfar é que as pessoas boas não façam nada. Extensas culturas da África Ocidental, cujo panteão pertence aos orixás. É difícil colocar em palavras certas emoções que, na verdade, são o encontro de vários sentimentos, embora talvez seja de longo o termo que sintetiza a forma simples da precisa experiência que percebi. Esse é o sentido de que tem um carinho realmente especial pela religião Yorubá. E a ver crescer, se desenvolver, alargar
os seus horizontes e também o sentido de quem tem plena confiança que cada vez mais pessoas entusiastas se refugiarão nela. Uma nova forma de assimilar a cultura e a religião iorubá, a fim de buscar pelo um caminho pessoal que os conduza ao plano e à maturidade espiritual. O tema de conhecimento ancestral da cultura iorubá é o papel que desenvolvemos nos esforços para combater a desigualdade, a degradação dessa região, que são um caminho fortuoso, carismático e com característica marcante. O simbolismo significativo que atualmente haja na nossa religião. Acredito que esse trabalho direciona um olhar atento e crítico para uma área de vida religiosa iorubá, que não abordaram até agora. Esta capacidade de dirigir a nossa atenção para questões sempre é diferente, sem perder de vista as anteriores. E o que há de melhor no desconhecimento? E trago aqui, na Rádio Almoifá, cujo princípio e objetivo é dar e reconhecer a cultura iorubá praticada na África Ocidental e no Brasil. Pertencemos a uma religião milenar e é fundamental de todas as religiões o cultivo incessante do conhecimento. Se você não sabe, aprende. Se já sabe, ensina. A expansão é contínua de nossas crenças e desejo de abranger mais e melhor as diferentes áreas do conhecimento e valores éticos dos seres humanos. Já alcançando a excelência em vários ramos desse conhecimento. Um servo não pode ficar satisfeito. E a vocação dos fiéis estreita o seu trabalho e a sua reflexão, as suas comunidades. Certamente essa prioridade não é fruto de um simples ânsia de renovação, mas também é animada por uma profunda consciência da importância social de nossa pesquisa e o conhecimento de nossa religião. Queremos saber mais para melhorar e servir aos nossos fiéis. A religião iorubá é principalmente um sistema de crença muito profundo, culturalmente falando. Divino também se destacar que o sacerdote iorubá representa, como tal, nenhum outro, uma ponte privilegiada entre a ciência e a arte, entre as disciplinas exatas e as humanas, entre o bom senso e o sentimento. Bem sabemos que, além das normas ou aspirações, toda religião deve o dom de sua existência ao caráter específico e é insubstituível das pessoas que a compõem. A ideia para a realização dessa obra nasceu de uma preocupação intelectual que estava sempre presente nos fiéis da cultura iorubá. Portanto, devo meus parabéns e o reconhecimento aos iniciados e pesquisadores que estiveram integrados nele desde o início e as pessoas em geral que o apoiam. Estou certo de que esse espírito religioso que presenteia e acompanha o nascimento continuará e fará dele um pouco tempo um ponto de referência incontrolável para as disciplinas espirituais de nossa religião no Brasil. O desafio de administrar uma cultura iorubá praticada na África de forma sustentável e complexa é enorme. Não é fácil encontrar um equilíbrio entre as culturas iorubá no Novo Mundo. O bom senso nos diz que eles são incompatíveis, mas
Sabemos que na vida das pessoas e também nas religiões, às vezes, é possível conciliá-las. Certamente fico a pensar que quando isso for alcançado, teremos a continuidade religiosa iorubá robusta, viva no mundo, sendo a unidade para um bem comum. Tenho visto grande progresso nos últimos 20 anos. Estou certo em estar otimista sobre a aceitação do conhecimento iorubá africano nas culturas do Novo Mundo. Acredito que o sucesso das religiões sustentáveis da cultura iorubá tem que se basear no apoio dos seguidores da cultura iorubá em todo o mundo. Essa possibilidade de diálogo entre diferentes culturas tem permitido, ao longo da história, o povo e civilizações expressar o seu temperamento, a sua sensibilidade e a sua religiosidade em si. Seguidores da cultura geralmente concentram-se demais na economia e perdem a batalha espiritual. Isso deve mudar a fim de alcançar a excelência religiosa, a fim de obter puro o crescimento espiritual. Os objetivos dessa cultura religiosa estão mudando e veremos mais Ilê-axé degradados no futuro. Então, acreditamos que é a responsabilidade de todos e o poder de renovar e restaurar os templos ou casas alternativas e alterá-las, apesar de haver pouca pesquisa e prática nesse campo. Estudo recente nos mostra que o sucesso em melhorar nossa cultura iorubá é a partir da casa ou templo em ruína, e muitos serão possíveis. O problema não é como o Iaô vai ser, e sim o que vamos deixar para que o Iaô seja. Quando falamos sobre cultura iorubá, lembramos de regras, costumes milenares e não podemos confiar em comentários enganosos de alguns meios de comunicação. Nem devemos nos deixar levar por suposições feitas por aqueles que, mesmo sem muitos anos de prática da cultura descendente iorubá, não tiveram a possibilidade de investir as raízes da cultura no qual são porta-voz. Este tipo de pesquisa e suposições errôneas e o que confunde quem não conhece a religião iorubá. E também difunde doutrina muito distante da realidade dessa religião. Infelizmente, essas confusões se tornam uma espécie de verdade e isso ocorre porque uma porcentagem crescente de seguidores dentro da cultura religiosa age de forma, infelizmente assim. A função de certas culturas africanas no período do comércio de escravos fez com que a cultura iorubá chegasse ao continente cheio de mistura e sem o devido respeito. O que certamente algumas casas religiosas continua até hoje. Isso se deve, em parte, à morte de grandes sacerdotes que, infelizmente, levaram ao mundo o espírito uma quantidade de conhecimento considerável da cultura iorubá. Atualmente, nas culturas iorubá descendentes do Brasil, há muito ênfase em cerimônia específica, visuais como colares, ornamentos, roupas, etc. E pouca atenção tem sido dada à literatura ou filosofia religiosa, além de ser super ritualizada. A regra é no Brasil, em outros países que de uma forma adota essa religião, ela se torna litúrgica. Muitos elaboram o complexo, enquanto na África a religião iorubá é muito mais simples no que diz respeito ao cerimonial. Devemos ressaltar e enfatizar que o fato de que hoje um Iaô
investiga a religião iorubá na África e se pratica de uma cultura descendente iorubá, tacidamente não deve ser tratada como uma renúncia à minha religião, nem aos princípios religiosos que na minha prática profagar ou profana. Pelo contrário, sem dúvida, reconheço que para muitos iniciados foi uma etapa necessária e fortificada, e certamente por tempo continuar a ser para outros. Que fertilizou as sementes das bases ideológicas e espirituais, elementos em muitos de nós para possibilitar hoje a recuperação para que eu, pessoalmente, considero uma prática religiosa mais aprofundada. Fica claro, portanto, que não estou fazendo uma crítica destrutiva ou questionar a essência básica dos valores espirituais e sagrados das funções iorubá religiosas no mundo, nem desfazendo, deslegitimar suas ações. Esse respeito, em primeiro lugar, deve ser estabelecer que, pessoalmente, considero claramente cada um desses substância ou subsistema de fé como a estrutura religiosa verdadeira, independentemente da crença ou filosofia regida por seus próprios conceitos e regras. Portanto, não questiono sua legitimidade, nem sua vida, uma vez que sinto um profundo respeito e carinho por a religião, bem como os seus seguidores. Para mim, justifica-se a existência da comunidade de pesquisadores da religião iorubá, já que propus contribuir para essa religião no desenvolvimento social, cultural que lhe é proposto. É verdade que, apesar da riqueza cultural que possui nossa religião no mundo, interessante em integrar o crescimento espiritual e a preservação da prática cultural iorubá. Essa se aprofundará sempre e se implantizar. Essa eficiência, em último análise, constitui uma série de obstáculos a qualquer tendência de redefinir nossa religião do charlatanismo e da ignorância religiosa. Infelizmente, esses casos não é exclusividade do sacerdote que tem a atribuição de difundir mal a nossa cultura, mas também de se manifestar com meio pelo peso de responsabilidade, com peso da responsabilidade no comportamento de alguns sacerdotes. Tal compreensão que deixaram de se autodesenvolver espiritualmente, materialmente, culturalmente, desintegraram os componentes, elementos do Ori, que habitamos se expressa no desconhecido como que muitos da cultura iorubá foi administrada no Brasil, bem como na rejeição de nossas tradições em favor de pessoas que não as praticam, sempre respondem adequadamente às necessidades dos sacerdotes iorubá. Pessoas que se dedicam principalmente a negociar os impróprios, como utilizar da fé para ostentar, extorquir, usar as pessoas em benefício próprio, mentir, enganar e etc. Radicalmente incapaz de perceber a religião iorubá. No entanto, o dever do sacerdote é tentar encontrar o caminho que os conduz ao caminho do licídio. E por que ocorre esse fenômeno que eu pessoalmente lamento? Uma das raízes do problema está na própria formação dos nossos sacerdotes. Por isso, considero possível e necessário reverter os preconceitos que enobrecem o seu papel, que
epidemiam no nosso país, que se destinam principalmente a resolver aspirações do lucro, mais do que a incultar as vocações para o servir do sacerdote. Assim, o desafio de instruir por esse outro meio um ensino de cultura urubá ao povo de Ilha, Orixá e Ifá, que forma sacerdotes capazes de desenvolver plenamente as enormes possibilidades que esta religião cheia de valores e de ética pode oferecer. Acredito consideravelmente que os iaôs que devem cristalizar esse desejo serão, sem dúvida, aqueles interessados na religião e a cultura iorubá, guiados pelas palavras e oportunidades e sábias de seus mais velhos. Portanto, as pessoas que adotam o princípio da cultura religiosa iorubá possuem um privilégio extraordinário de iniciar e reconhecimento de nossa cultura, que torná-la um núcleo dedicado ao conhecimento, no qual reina a tolerância e a busca incessante por resposta. Mas não se esqueça que, além de resgatar o saber sagrado do Iorubá, os interessados farão parte de uma religião de tradição fecundar, que se torna seu caminho fortífero e sacerdotal para desenvolver seu conhecimento e percorrer os caminhos do conhecimento em busca da verdade. Essa tarefa será cumprida fiel dos seus justos aspirações individuais, mas também carrega consigo um compromisso com os outros e com o seu próprio orixá. Na experiência que os fiéis vão viver, está em jogo não só o seu destino, mas também o da religião dos orixás. Que eu tenho plena esperança de estar orgulhoso das suas contribuições filosóficas com o sacerdote ou sacerdotisa e com o povo. Tenho certeza de que a missão é permanente das minhas obras, que é a síntese de várias joias literárias escritas por babalaô e sacerdote ou sacerdotisa conceituados, serão transcendente e transmissão de conhecimento antediluvianos para torná-la um cultivo constante de valores éticos, entre os quais, honestamente, é integrada, inclui seu humanismo e a identificação com o grave problema vivido atualmente pelos iaôs nas culturas iorubá. Chamamos esse compromisso, como todos os elementos que constituem a formação integrada, uma formação que, antes de se reduzir à oferenda como conjunto de saberes estabelecido. As oferendas também, por sua vez, têm vários elementos que englobam isso, inclusive as formações dos odus, dos seus 4 principais odus, que tornam essa oferenda mais eficaz. Aspirar e preparar os fiéis para enfrentar com êxito a tarefa inesgotável de compreensão e transmissão à realidade, esperando para melhorar. Finalmente, a relação das religiões de Iorubá com o mundo. Os brasileiros, como os cubanos, lideram o desenvolvimento da difusão dos orixás. É o conhecimento, como o candomblé e a santeria, pelo qual é considerado que devemos um fato de uma gratidão eterna e o reconhecimento, porque foi através dele que a luz de Olodumare entrou em nossas vidas. Atualmente, em outros países da América ibero-americana, como Venezuela, Porto Rico, Colômbia, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Espanha e
Itália, França, entre outros, existe um projeto formidável para o crescimento da religião iorubá. E por isso acreditamos firmemente que esse país-chave deve mostrar ao mundo uma gestão de sucesso, pois esta é a noção e o fundamento para que desejo formar um sacerdote e uma sacerdotisa rentável, um vínculo firme, duradouro com você. Espero que esse dia nasça através dessa narrativa. Espero infalivelmente que esse projeto seja para os adoradores de Orixá, muito mais do que um trabalho onde eles terão que receber o conselho e talvez delinear seus princípios e os projetos como religiosos ou pesquisadores. Anseio por tornar a atmosfera na qual os devotos se inclinam para a verdade e o bom caráter. Tenho certeza que ao praticar a cultura religiosa iorubá, nos aguardará desafios complexos que às vezes enfrentamos sem tutela, mas também momentos bonitos, inesquecíveis. Sinto membros de uma mesma comunidade, os interessados começaram a percorrer junto um caminho que constituiu uma aventura do intelecto e também da irmandade. Não consigo encontrar uma maneira melhor de iniciar esse propósito religioso iorubá do que expressar a mais respeitosa boa-vinda a esse, talvez para muitos, belo projeto, por parte de um servidor, eu, Auó e Fabumi Fatumbi. Vou deixar um recado para todos que sejam abençoados com essa mensagem de Orumilá. Eu desejo que um caçador alimente sua cabeça com sabedoria. O Espírito do Céu desça e faça desta cerimônia um sucesso. Axé de Olodumare, Olodumare, Axé. A importância do estudo cultural e religioso. Para estudar as definições religiosas e culturais da religião iorubá, é importante estar bastante versado nas condições históricas que as originaram. É um fato irrevogável que os adeptos yaôs de qualquer sistema religioso são guiados pela ordem sacerdotal e pelos mestres do sistema. São estudar nas dinâmicas geográfica e política que influencia claramente os princípios e as expressões de suas religiões. Os mesmos acontecem com o Yaô e Yorubá. Embora os interessados no mundo observem o lado religioso e as origens ancestrais do povo Yorubá. A grande maioria sabe muito mal e às vezes absolutamente nada sobre a história da nação Yorubá da Nigéria e Benin, ambos países localizados na África Ocidental. Devemos aceitar a cultura da religião, pois a cultura e a religião não podem ser separadas. As origens do povo e da cultura é conhecida pelo termo Yorubá estão tão embrulhadas na antiguidade que é impossível dizer ao certo onde e quando começou. Porém, tentarei oferecer uma descrição aceitável
A influência cultural e estrangeira. A religião iorubá é uma liturgia que visa fazer o bem. Portanto, associá-la à prática que prejudica ou destrói, dirigida a outras pessoas, é um erro. Diante do mal, no sentido mais amplo da palavra. Os sacerdotes do culto iorubá tentarão evitá-la ou afastá-la, jamais provocá-la ou desejá-la. O Duyori Meiji nos ensina que o dano que alguém faz ao próximo será refletido em si mesmo. A religião iorubá é essencialmente monoteísta, animista, não prosselitista. A filosofia, a filantropia e o progressivo é baseado nos mandamentos de Ifá, no Odu e Kafum, e nas sagradas escrituras de Ifá. É monoteísta porque reconhece a existência de um único Deus, Olodumare, todo-poderoso, considerado o grande arquiteto do universo. Um é o Criador onipotente, que governa todo o universo, venerado sob o nome de Olodumare. Olodumare é o Criador do mundo visível e o mundo espiritual após a criação, tanto as divindades orixás aos seres humanos, para servirem de intermediário entre os seres vivos e não o pró-elitizado, porque não está interessado em controlar ou de imitar as pessoas para que eles acreditem nisso. No entanto, se alguém estiver interessado, sem dúvida, encontrar um lugar dentro da nossa crença, muitas religiões são instituídas de proselitismo, onde parte do ato da fé é estreitar suas crenças a outras pessoas. O lidismo em próximo não faz parte da tradição iorubá. A cultura iorubá acredita firmemente que ninguém deve se forçar ou persuadir a mudar sua forma de ver o mundo. Não há nada a ganhar através da persuasão ou conversação de outras pessoas a ponto de vista particular dos iorubá. Aqueles que praticam outras religiões frequentemente têm interesse ocultos no controle político ou econômico. O proselitismo não é considerado uma coisa boa pela Yorubá. É visto como uma espécie de continuação da escravidão e do colonialismo, que o mundo deveria ter esquecido há muito tempo. É estritamente desagradável ver que no mundo moderno ainda preserva uma situação tão arcaica. Vão em casa no mundo todo, tentando ensinar às pessoas que eles devem esquecer sua própria fé e seguir um estilo de vida que consideram único, a única maneira de chegar a Olodumare, ou a Deus. A religião iorubá não tem nenhum plano de colônia pronto, porém deve-se mencionar que, apesar do proselitismo não religioso dos iorubás, a religião dos orixás se espelha pelo mundo graças aos cubanos e os brasileiros, e uma boa parte dos iorubás, pela experiência e os benefícios que oferece os orixás. A religião iorubá acredita que é desrespeitoso tentar mudar o mundo, o modo de vida, aliás, é desrespeitoso tentar mudar o modo de vida e as crenças de outras pessoas. Que tipo de arrogância é essa que nos faz pensar que nosso próprio modo de vida é melhor do que o de outra pessoa? E por que temos que converter essa pessoa ao nosso próprio ponto de vista? Qualquer que seja o ponto de vista de alguma pessoa, deve ser respeitado. E é assim que a religião iorubá vê o mundo.
Se uma pessoa gosta de nossa religião e decide vir a ela, certamente aceitamos e orientamos. E o que vemos muito, particularmente, é como uma forma melhor de perceber o mundo terreno e espiritual. Os Iaôs da religião Yorubá não veem nada de mal em nenhuma religião. Não são as religiões que são más, mas podem ser os praticantes, especialmente os líderes de algumas dessas religiões mundiais. Esse o último aspecto do não proselitismo é muito típico do Yorubá, e também se baseia na possibilidade de um sacerdote ou sacerdotisa, através do oráculo sagrado, aconselhar uma pessoa a abraçar a outra religião, porque pelo encontramos o que pode conduzir ela para uma vida melhor. Lutua